Santos encaminha a contratação do lateral direito Natan, do Boa Vista de Portugal. O Santos encaminhou hoje, dia 4, a contratação do lateral direito Natan, do Boa Vista de Portugal. Revelado pelo Vasco, o jogador de 20 anos chegaria em definitivo. Ele é esperado amanhã, dia 5, no Brasil para exames médicos. Natan foi negociado ainda no sub-20 do Vasco ao Boa Vista em 2020. O empréstimo prevê obrigação de compra por 7 milhões de reais. O atleta quase foi reforço do Atlético Paranaense em junho. Natan disputou 34 jogos na última temporada e marcou um gol. Ele chega no Santos com status de titular, já que Madison e Auro têm contrato só até dezembro e não devem renovar. Além de Natan, o Santos tem negociação muito avançada com Luan, do Corinthians, que chega por empréstimo. Santos recua na negociação por Carabarral, após conhecer valores pedidos pelo Argentino Júnior. As conversas entre Santos e Argentino Júnior pelo meia Gabriel Carabarral esfriaram. Na última quarta-feira, o clube de Buenos Aires sinalizou estar disposto a negociar o atleta com a condição de que o Peixe efetuasse a compra. Após analisar os valores envolvidos em uma possível transação, a cúpula santista entendeu que a pedida foi muito alta e optou por recuar. Os números são mantidos em sigilo pelos dois clubes, assim como as condições da negociação. A princípio, a proposta da diretoria do Santos era efetuar a compra do atleta e parcelar o pagamento, o que não agradou aos argentinos. As conversas não avançaram, estão travadas e, portanto, a tendência é de que o Peixe vai em busca de um novo alvo no mercado sul-americano. Nas últimas semanas, o clube da Vila Belmiro tem encontrado dificuldades em finalizar as negociações e reforçar o elenco. O Santos tentou o lateral direito Blondel, do Tigre, o meia Cristaldo, do Huracan e agora mais recentemente, Gabriel Carabarral, um dos destaques do Argentino Júnior neste momento da temporada. A única negociação próxima de um desfecho positivo para o Peixe é o empréstimo do meia Luan, do Corinthians, que deve realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro nos próximos dias. O jogador chega ao Santos sem qualquer custos e com 100% de seus salários pagos pela equipe de São Jorge. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no próximo dia 15 de agosto. Porém, as inscrições para a disputa do segundo turno do Campeonato Brasileiro podem ser realizadas até o dia 26 deste mês. Até lá, a diretoria do Peixe corre contra o tempo para reforçar o elenco e dar mais opções à comissão técnica de Lisca. O Santos está muito próximo de anunciar a contratação do meia Luan, do Corinthians. O Peixe acertou todos os detalhes da contratação de Luan nos últimos dias. O jogador chega ao clube por empréstimo gratuito até o fim do Campeonato Brasileiro. Já está tudo acertado entre as partes, só falta o anúncio. Dois fatores contribuíram para o Santos ver com bons olhos a possível chegada de Luan. Tudo que o atacante de 29 anos já mostrou ser capaz de fazer e as condições do negócio. Apesar de não ter tido sucesso no Corinthians, Luan chamou a atenção no Brasil e até do mundo no Grêmio, anos atrás. Lá, o provável reforço do Santos foi campeão da Libertadores, eleito o melhor jogador da edição de 2017 da competição e chegou até a seleção brasileira. É nessa versão do Luan que o Peixe se apega, apesar de, no Corinthians, os números terem sido bem diferentes. Na atual temporada foram só 3 jogos e nenhum gol. Em 2020, quando mais jogou, esteve em campo 42 vezes e marcou 5 gols. A expectativa de recuperar a capacidade do jogador se aliou às condições da negociação para o Santos se animar com o Luan. O clube não pagará pelo empréstimo e não bancará os salários. O Corinthians ficará com os custos, na esperança de poder negociar o meio atacante futuramente. Depois da esfriada nas negociações do lateral Lucas Blondel, do Tigre, a diretoria do Santos trabalha o nome de Brian Aguirre, de 22 anos, que atua pelo Lanús. O jogador se destaca pela versatilidade, onde mesmo sendo lateral direito de ofício, também atua na lateral esquerda, volante, meia de ligação e ponta direita. O jogador acumulou 81 jogos, 3 gols e 5 assistências no clube argentino, onde estreou como profissional. Para o setor defensivo, a diretoria pode fazer propostas para o zagueiro Manuel Capasso, do Atlético Tucumã. O jogador que atuou apenas no futebol argentino, no Clube Atlético Aldosivi, Clube Atlético Platense, New Old Boys e Clube Atlético Tucumã. Ao todo, tem 50 jogos e 4 gols na carreira. No meio-campo, Ramiro ainda é o nome que está sendo negociado também com o Corinthians. O jogador tem contrato até o final da temporada com o clube paulista e não deve ser aproveitado pelo técnico Vitor Pereira. Santos observa interesse de gigante inglês em Marcos Leonardo. De acordo com as informações da imprensa inglesa, Santos pode receber proposta oficial pela venda do jovem atacante já nas próximas semanas. Em momento irregular na temporada, o Santos segue na busca por alguns reforços para compor o elenco, visando a sequência do Brasileirão.
No entanto, o clube da Vila pode se complicar com a suposta saída do atacante Marcos Leonardo, que é o grande nome do time neste ano e já vem despertando interesse de gigantes europeus. De acordo com as informações do portal inglês Liverpool Echo, o Peixe pode ser procurado pelo Liverpool nos próximos dias dessa semana para revelar os planos em torno do futuro de Marcos Leonardo, que é apontado como alvo do técnico Klopp para a nova temporada do futebol europeu, que começa a partir desta sexta-feira, dia 6. Ainda segundo a publicação, o Santos observa a movimentação acerca do futuro de Marcos Leonardo e se comporta de maneira tranquila caso receba alguma proposta oficial. A princípio, a ideia do Liverpool é oferecer quantia milionária para contratar o centroavante, que tem contrato vigente no futebol brasileiro até o fim de 2026. De acordo com o portal ligado ao clube inglês, o Liverpool trabalha com a possibilidade de oferecer cerca de 250 milhões de reais para contratar Marcos Leonardo. A multa rescisória do jovem atacante está estipulada em 534 milhões de reais. Até o momento, o Santos não foi procurado de maneira oficial e aguarda para definir o futuro da joia. Novela mexicana. Huracan faz exigências de última hora e Santos recua por Franco Cristaldo. O Santos dava a contratação de Franco Cristaldo como certa, mas levou uma ducha de água fria do Huracan. O clube argentino aceitou verbalmente a proposta do Peixe, mas depois enviou uma carta com condições que inviabilizavam o acordo. O Huracan exigiu que um fundo de investimento antecipe o valor oferecido pelo Santos em parcelas. Os argentinos alegaram que necessitam de dinheiro contado. Além disso, pediram 48 horas para resolver questões econômicas com o atleta e para acertar a comissão para intermediários. Diante disso, o Peixe avisou que não tem mais interesse e deve desistir. Andrés Rueda não quer mais conversar com o Huracan, mas os empresários de Cristaldo ainda tentam contornar a situação. Os agentes falaram com os argentinos hoje, mas pessoas próximas ao presidente afirmam que a quebra de confiança inviabilizam qualquer reviravolta. O Peixe fez 4 propostas ao Huracan antes de receber o sim na quinta tentativa. A compra de 100% dos direitos econômicos por cerca de 18 milhões de reais, com pagamento em 2 parcelas. A primeira em 30 dias e a segunda em 60 dias. O Peixe apresentou garantias bancárias e só esperava burocracias para anunciar o reforço. O desacerto pegou Franco Cristaldo de surpresa. O jogador de 25 anos estava muito animado com a possibilidade de jogar no Santos e, inclusive, ouviu de Andrés Rueda que vestiria a camisa 10 do Peixe. O próprio atleta deve participar da conversa com o Huracan para tentar ser liberado e cogitar abrir mão de alguns valores. Provavelmente sem Cristaldo, o Santos corre atrás de outros reforços. Luan, do Corinthians, é quem tem a negociação mais avançada. Felipe Jonathan afirma ter recebido nova proposta do Fenerbahçe. O lateral esquerdo Felipe Jonathan confirmou ter recebido nova proposta do Fenerbahçe, da Turquia, em entrevista ao Domingo Esportivo. A janela de transferências internacionais abriu no último dia 18 de julho e existe a possibilidade de saída do atual titular do Santos. E em cima da sua pergunta, teve a proposta sim do Fenerbahçe no começo do ano, em fevereiro, onde a gente não chegou a uma conclusão boa para o Santos, para mim, para ambas as partes, né? E eu continuei no clube, trabalhando, honrando. Agora surgiu uma nova oportunidade de negociações, né? Que está em estágio inicial, né, de negociações. Então, espero que seja definida aí da melhor maneira possível. Até o momento não chegou proposta oficial no clube, porque normalmente nas negociações conversam as pessoas que são responsáveis pelos atletas e o clube que está interessado para chegar no denominador e uma proposta oficial. Então, espero que seja definida aí da melhor maneira possível. Essa proposta é do próprio Fenerbahçe, onde tem lá o Jorge Jesus, William Arão, Gustavo Henrique. O time foi eliminado, né, da Liga dos Campeões da Europa. Continua a proposta? É do próprio Fenerbahçe? Não chegou proposta oficial agora, né? No começo do ano chegou sim. Eu particularmente conversei com o presidente no começo do ano também sobre isso, sobre esse detalhe, mas agora no meio do ano não chegou proposta oficial ainda. Como eu falei, eles começam a uma negociação entre os agentes, né, que as pessoas que cuidam da minha carreira, e o clube que está interessado para chegar nos valores para apresentar uma proposta para o clube. Então, no momento não chegou a proposta oficial, mas tem uma sondagem, uma conversa sim com o Fenerbahçe. Em janeiro, o clube turco teria feito uma proposta ao Peixe e tudo estaria nos acertos finais. No entanto, o presidente Andrés Rueda afirmou ter negado a consulta da equipe. Pelo lado do lateral, Felipe Jonathan via com bons olhos uma possível saída para o futebol europeu naquela ocasião.
Em maio de 2021, o Internacional chegou a fazer uma proposta pelo jogador, mas o Peixe foi resistente e recusou. A direção, na época, não quis reforçar um rival direto. Felipe Jonathan chegou ao Santos em março de 2019, vindo do Ceará. O Peixe pagou a multa de R$6 milhões pelo lateral. Durante boa parte de sua passagem, o jogador era o único disponível para a lateral esquerda, principalmente após a saída de Jorge, no final de 2019. Com Carille, no final da temporada passada, o camisa 3 chegou a atuar como volante após a lesão de Guilherme Camacho, o que rendeu elogios em suas atuações. Com a lesão de Lucas Pires e a chegada de Lisca, treinador que já trabalhou junto ao Ceará, o lateral retornou ao time titular. Ao todo, ele possui 165 jogos, 6 gols e 9 assistências pela camisa do Santos.